Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O Senhor faz ver muitos castigos. Estando em meu habitual estado, fez-se ver meu sempre amável Jesus, todo amargo e aflito, e me disse: Minha filha, minha justiça se tornou muito pesada. E são tantas as ofensas que me fazem os homens que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo, que serão espécie de juízo. Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver e o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada? É tanta dor que sente minha alma que acho que é melhor passá-la em silêncio. Continuo dizendo porque a obediência o quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava a terra. Então, muita guerra, né? Cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Essas ameaças terroristas, né, que entram nos lugares e saem matando todo mundo, né? Me parecia como tantos animais saídos do inferno, não respeitaram nem igrejas nem sacerdotes. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu, qualquer que seja, não sei dizer. Só me parecia que todos receberemos um golpe mortal, e quem ficará vítima da morte e quem se recuperará. E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver essas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ah, Senhor, se apresse, eu espero que seu sangue e sua chaga sejam o nosso remédio. Ou então o jogue sobre esta pecadora, pois os mereço. De outra maneira, leve-me, e então estará livre de fazer o que quiser. Mas enquanto viva, farei o possível para me opor. Então, é bem forte, mas é o que a gente está vendo, né? Tantos flagelos, castigos, mas é a mão de Deus. Ele fala, enquanto essas coisas estão acontecendo, sou eu, né? A gente está vendo, assim, furacões pesados, né? Passando ali pelo Caribe, chegando aos Estados Unidos, guerras, conflitos de países, cidades sendo sitiadas mesmo, que são invadidas por terroristas que matam, exterminam e não respeitam nem a igreja. Então, assim, a gente está vendo mesmo esses flagelos, assistindo também a esses flagelos, não pela visão como a Luísa tinha, mas a gente vê pela TV, vê pelo jornal, vê pela internet, fica sabendo, né, dos ocorridos e vê os diversos tipos de sofrimentos humanos, de cruzes, e a gente também sente dor. Ao ver essa realidade, a gente sente porque sabe o que Jesus pensa disso, que o que ele queria mesmo é o homem na vontade querida dele, né? Correspondendo ao que ele fez. Só que Jesus fez a missão. Ele veio nos redimir e nos deu a sua vida, os seus méritos, tantas graças sendo derramadas na criação e na redenção, né? Disponíveis para o homem. Então a justiça é esse atributo de Deus que fica de olho. Porque é muita ofensa você ter um bem e não dar valor. É uma ofensa muito grande o sangue de Jesus não ser realmente, né, como que eu falo? Considerado. A pessoa realmente não valorizar a graça que está recebendo, os investimentos de Deus. Todos nós recebemos muito investimento de Deus na nossa vida. Todo ser humano recebe muito amor. É uma chuva de amor sendo derramada constantemente sobre cada pessoa. Todo o amor de Jesus, todo o sacrifício dele, ao estado dele sempre ali na Eucaristia. Então, assim, para permitir continuar as coisas e manter o homem, é necessário ter esse equilíbrio que a justiça vem justamente fazer isso.
Por quê? Porque se a pessoa não, é, se a pessoa tem um bem e não dá valor, então ela recebe o castigo por isso. É uma questão assim muito séria, porque é muito sério você receber um bem, você ter acesso a um bem e você não querer esse bem, você não se importar com Deus, porque o homem foi feito para conhecer, amar e servir a Deus. O homem foi feito para isso. Então, se o homem está caminhando na desordem, entende? Então, assim, não é só assim, só Jesus fez e tá bom e nós podemos livremente viver. Não, essa liberdade tem um preço também. Porque a gente tem a liberdade para escolher o bem ou o mal. E tem consequências geradas em torno disso, né? Então é muito sério. Então, não é assim, não é para o homem, e até porque eu estava pensando assim, né? A justiça também tem esse ponto de meritório, de que o homem passe por algo também para realmente estar configurado a Cristo, para não ser algo assim, o sacrifício ficou só para Jesus, o sofrimento é em Jesus. Aí o homem não passa por nada aqui na terra e chega no céu como? Entendeu? Se ele não receber em si o sangue do Cordeiro, não passar também pelas dificuldades, entende? Então, ela também tem um caráter meritório, a justiça de Deus, porque é um caráter também meritório, sabe? De dar para o homem essa graça, assim, de ser por graça o que ele é por natureza, né? De se configurar a Cristo, não, realmente, Jesus é que me recebeu tudo, mas para mim receber também, tem a minha parte, tem o sacrifício, tem a entrega pessoal de cada um, tem as renúncias que cada um tem que fazer, entendeu? Então, para ter essa vida nova, o homem também tem que tomar a sua cruz e seguir, o homem também tem que passar por esse caminho, pelo crivo da cruz, né? Então, a justiça vem também para nos lembrar disso, de onde é o nosso caminho. A justiça vem também para isso, tá? Deus deu todos os bens, deixou, ficou tudo em Jesus, absorvido em Jesus. Mas quem tem que pegar esses bens e receber? Quem tem que estar aberto para receber isso? O homem. Porque tudo foi feito para curar o homem, para ser remédio para o homem, para ser meios para que o homem se converta e volte para Deus. Entendeu? Então isso é muito sério. Se o homem não está recebendo esse bem, se o homem não está valorizando esse bem, se o homem está correndo atrás do material, atrás dos seus próprios interesses, é uma ofensa muito grave diante já do que Jesus fez. É como se fosse assim, danos maiores, né? Porque o homem estava vivendo uma realidade e Deus veio e o redimiu, entende? Para justificá-lo através do seu sangue. Se o homem não dá de volta um retorno a isso tudo, é uma ofensa muito grave. Então a justiça também veio para lembrar a gente disso, entendeu? E sobre essa questão da justiça ser justamente porque o homem está vivendo num desequilíbrio muito grande, né? Então a justiça não pode, né? A ofensa de Jesus, ela é tipo reparadora de Deus. Os atributos de Deus todos têm que estar em perfeita ordem, senão vira desequilíbrio. Não tem como ser só misericórdia. Imagina, só misericórdia. É só misericórdia. Não, Deus é misericórdia, não é justiça, não, gente. Ele é amor. Ele já tomou tudo sobre si mesmo. Tá tudo bem, ele ama todo mundo. Não é assim. Não é desse jeito. Deus não é desordenado, ele é igual em todos os seus atributos. E todos funcionam corretamente. Então, para se ter a misericórdia, tem que ter justiça. As duas coisas andam juntas, né? As duas coisas estão juntas ali, agindo ali, né? Então é muito sério, né? Então, se o homem não vem pelo amor, que é o amor? O que é esse amor que Jesus falou uns dias atrás, né? Que ele falou do amor. Ai, meu Deus. Ô, Jesus, qual que é a palavra? Eu esqueci o nome, mas tipo assim, um amor suplicante, né? Que chama, que convida. Então, Jesus deixou sua palavra, Jesus deixou sua vida para o homem conhecê-lo, conhecer a Deus, voltar para Deus. Ele deixou seu sangue, ele já deixou tudo, já está tudo assim aberto, entendeu? Mas para se derramar essas graças, requer também a justiça, requer que o homem também reconheça, requer também que o homem dê uma resposta. Se o homem não dá essa resposta, não vem por amor, ele tem que, aí vem a dor.
Porque os castigos, por mais difícil que seja, também são amor. É uma forma de chamar a atenção do homem, de fazer o homem desprender da terra, desprender daquilo que está deixando ele distraído. Porque às vezes a pessoa está cheia de investimento de Deus na vida dela, está cercada de amor. É a família que ela tem, é a vida que ela tem, o respirar, tudo. Ela fica, olha pra você ver, ela fica numa condição de roubo quando ela não reconhece que tudo vem de Deus e não dá para Deus nenhuma satisfação. Ela fica como que ladrona, né? Roubando da criação, roubando de tudo. Então, assim, não tem como não se virar, não ver isso, né? Então, se a pessoa está recebendo bem e não está dando valor àquele bem que ela está recebendo, ela não está apreciando aquele bem, às vezes até cuspindo e ainda falando mal ainda, né? Ah, eu odeio minha família, eu odeio minha vida, eu odeio quem eu sou, eu gostaria de me mudar, eu gostaria de ser outra pessoa. Então, ou seja, a pessoa está cuspindo em todo o que ela está recebendo, né? Então, aí Deus permite, a justiça vem justamente para ser essa corretora mesmo, sabe? Fazer o ser humano assim, ver o nada que ele é, humilhar, para o homem não se tornar um demônio, um demônio mesmo, não se tornar. É igual eu estava ontem, né? A gente estava meditando, na intercessão, meditando um trecho da Bíblia que fala da Torre de Babel. E as Torres de Babel é bem lá do Gênesis, né? E aí eles estavam chegando a uma soberba já. Então eles estavam metidos, né? Todos falavam a única língua. Não tinha isso de hoje a gente vê várias línguas, não. E aí eles estavam, vamos. E todos os dons que eles tinham é fruto do Adão, né? Da divina, que viveu na divina vontade. Os conhecimentos que eles tinham de construção, de tudo, né? Tudo é, então imagina. Aí eles estavam prosperando, querendo construir uma torre. Mas o que estava no coração deles? Vamos construir uma torre porque aí nós vamos ser reconhecidos por todo mundo. Eles estavam querendo se endeusar, eles estavam se achando alguma coisa, que era eles que eram poderosos e soberbos ao ponto de dizer assim: nós vamos fazer uma torre que alcança o céu, né? Nós vamos fazer uma torre tipo assim, como se eles fossem mais espertos, né, do que Deus, assim, sabe? Se colocando numa posição assim de agradecimento. Aí Aí eles foram castigados para que eles não pudessem causar sua própria ruína, porque não afetaria em nada em Deus, afetaria eles mesmos. E Deus vendo o coração deles, né, já se enchendo de soberba. Então a justiça agiu ali para pôr um freio naquela soberba que estava crescendo neles, né? Fruto do pecado original, da concupiscência. E aí então ele permitiu confundir as línguas e eles se espalharam, né? Dispersaram. Foi o melhor. Então, por que que Deus fez assim? Né? É uma proteção. Para que do homem mesmo. O homem não chegar a um ponto também, chega de pecar até contra o Espírito Santo, de não merecer nem a própria salvação. Então, assim, a justiça também age nesse sentido, sabe? De nos, vamos dizer assim, de nos humilhar para o nosso próprio bem. É sempre amor, entende? É sempre amor, né? De ter que nos humilhar para o nosso próprio bem, de impedir que uma coisa pior aconteça. É sempre a justiça de Deus, entendeu? Intervindo nesse sentido também, para que a pessoa, frear a pessoa para que ela não caia no abismo. Entende? Que às vezes só naquele momento de cruz, de sofrimento, é que a pessoa vai repensar a própria vida dela, vai perceber que ela é um nada. Aquela soberba que ela tinha, aquele sentimento de se sentir poderoso, se sentir inabalável, se sentir assim, a dona do próprio nariz. Aí vem uma doença, vem uma enfermidade, vem um sofrimento, vem uma perda, para mostrar o nada que ela é. Para ela pensar assim, meu Deus, eu sou só um sopro. Eu posso dissipar rapidamente, né? A minha vida, eu sou um nada, a minha matéria, eu estou tão apegada ao meu corpo. E aí veio a doença, entendeu? Que adianta esse apego todo ao corpo? Que apego todo esse ao material, né? Então, assim, essas enfermidades é para que a pessoa pense, reflita, é para que tenha uma justiça. Que é essa justiça que tem que acontecer dentro do homem? Reconhecimento. O homem precisa meditar, entendeu? A justiça é essa, esse reconhecimento que tem que acontecer dentro da pessoa, uma consciência que a pessoa tem que tomar.
Porque se ela vai fazendo as coisas e pisando e não se importando com Deus, é muito sério. Então a justiça vem para conscientizar, fazer o homem se autoconhecer, perceber quem Deus é e quem Ele é, o nada que Ele é, que Ele não pode nada, entendeu? O nada que Ele é em si mesmo. Então, assim, a justiça vem trazer para nós a visão da realidade das coisas também, sabe? Ajuda a gente, assim, se a gente está sendo muito ingrato diante do que está recebendo, muito ingrato, aí a justiça vem como essa corretora mesmo, sabe? Dá uma chinelada na gente, para que a gente possa rever as coisas, pensar, refletir, porque enquanto não toca a carne da pessoa, às vezes a pessoa não pensa nunca, 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 nunca. Ela tá tão assim, distraída, né? Tão cheia de si mesma, tão cheia de si mesma, entendeu? Aí quando eu mostro para ela, você não é tudo isso, você não é tudo isso que você está pensando. Então é importante demais a obra da justiça. E se tem ainda justiça, é porque tem misericórdia, entendeu? É porque Deus está ainda, e Deus está intervindo ainda. Pior que ele fala, que o pior castigo, ele falou isso na escola passada. Seria deixar o homem refém de si mesmo, entendeu? Então, enquanto é ele tocando, permitindo, por mais que doa nele, porque a vida que ele fez para nós, né, do homem colaborar, recebendo e doando de volta, é maravilhoso, né? Mas como o homem está rebelde, pirracenta, aquela criança pirracenta, precisa pegar, correr e bater, fazer o quê? Entendeu? E as pessoas aprendem também com erro, mas também Jesus fica amargo com isso, porque ele vê muitos que não sabem, que muitos que ficam vendo, passa por uma cruz e fica, eu não mereço isso. E se acha assim muito importante, né? Eu não mereço passar por isso, eu não aceito, eu não quero, e blasfemam diante da cruz, do sofrimento, e a gente sofre junto com Jesus quando a gente vê pessoas assim que não estão aceitando, que não estão vendo proveito nenhum no sofrimento delas, ao contrário, elas querem ainda causar mais ainda, né? Então a gente sofre e repara. Aí precisa de ele comunicar a sua dor para nós também, e a gente vê, para a gente ser essas almas que reparam a Jesus, que faz companhia para Jesus, nesses momentos que entende e fala, tá tudo certo, Senhor, enquanto muitos vão falar, tá tudo errado, Deus não tá aqui nesse mundo, porque se tivesse os ateus, né, soberbos até falar que chega, né? Se Deus existisse, não tinha sofrimento. Não tinha, como se eles fossem vítimas inocentes que não fez nada, né? Falta de autoconhecimento, de conhecimento de Deus e de si, né? Então a gente sofre junto e faz companhia para Jesus. Por quê? Porque a gente não fica do lado do humano, falando, realmente, fulano, você não merece isso aí, não. Realmente, fulano, é judiação mesmo, não. Você fica do lado de Jesus, considerando os sentimentos dele, né? Mas também dizendo assim, Senhor, eu entendo o que está acontecendo, é necessário. Eu entendo, Senhor Jesus, eu aceito que isso esteja acontecendo. Que bom, Senhor Jesus, que tenha justiça. Meu Deus, se não fosse a justiça, o que a gente podia virar? O que o homem, de onde o homem pode chegar? Onde será, né? Pode chegar a soberba da torre de Babel, né? De querer se erguer, se colocar no centro e dizer, eu é que estou no centro, não importa Deus, não é Deus, Deus não existe, existe o homem, né? Que já estão fazendo isso, o homem está construindo a torre de Babel dentro de si, o homem está construindo dentro de si uma torre, e quem está no topo dessa torre? Está se colocando a si mesmo, e está chegando num grau de atrevimento enorme. Entendeu? Então, quando Deus permite algo maior de deixar o homem refém de si mesmo, é para ele perceber quem ele é por ele mesmo. Que também é uma justiça de Deus. É importante que o homem se conheça, né? Que ele veja a verdade nua e crua como ela é. Então, a justiça é para pôr equilíbrio nas coisas. E sobre essa parte também da justiça, quando, por exemplo, está sendo explicado, né? Quando a gente recebe as graças de Deus. Para Deus derramar essas graças, como para trazer os conhecimentos do livro do céu para a vida da Luísa, ela precisou passar também por sofrimentos. Entende? Por Redentor vir também, a Nossa Senhora sofreu também. Não porque ela em si mesma tinha que precisava de correção nela,
Mas ela também, para um bem tão grande, precisou de fazer sacrifícios também pelo ser humano, que ela também é corredentora. Então, a mesma coisa na vida de Jesus, entende? Sofrimentos que Jesus tomou sobre ele é justamente para merecer também pelo homem, e porque ele está representando cada criatura, ele está recebendo por nós, merecendo por nós, entendeu? Então, assim também na vida da Luísa, para receber os conhecimentos do livro do céu, e assim também somos nós. Então, precisa de um equilíbrio também. O equilíbrio também funciona, eu entendo assim, que o equilíbrio também funciona assim, que você recebeu um bem, mas tem sacrifício para receber aquele bem, entende? Tem que pagar o preço, para você também viver na vontade divina, para receber esses conhecimentos, né? Para viver na posse da divina vontade, para viver realmente a vida na divina vontade, tem um preço. Tem sacrifícios que tem que ser feitos, renúncias que tem que ser feitas, entendeu? Para a justiça ver, olha, mas olha, ela está pondo realmente Deus em primeiro lugar. Olha, o marido dela vem falar, ah, não precisa disso. Ela fala, não, ela não fica com o marido. Ela não fica do lado do marido e fala, tá bom, amor, eu não vou mais ler o livro do céu não, que tá te magoando, tá? Não. Ela me defende, ó. Ela quer mesmo. Ela faz o sacrifício de renunciar os afetos das pessoas mais próximas dela. Ela não fica do lado do humano, aí a justiça vai anotando, olha, Deus pede uma coisa, a criatura se sacrifica e faz, ela não fica pondo empecilho. Ai, meu celular é ruim, ai, eu tenho essa dificuldade. Ai, primeiro eu tenho que resolver todos os meus problemas para depois fazer esse ato que essa obediência que Deus está pedindo. Não, ela faz o sacrifício, aí a justiça também vai vendo, entendeu? Se a pessoa não se sacrifica, então imagina, o livro do céu é um bem que está sendo derramado. Se a pessoa está aqui no grupo, se a pessoa está recebendo esses bens e não dá valor, a justiça olha aquilo ali e dá os avisos primeiro, né? Mas Deus também, aí se a pessoa não quer mesmo, não dá valor, aí a justiça é a justiça mesmo, é Jesus que fala, não pode ficar, é ofensa. Porque essa pessoa só quer comer, comer, comer e não quer doar. Então ela não faz o ato de justiça, que é dar um retorno para Deus, dar de volta o amor que ela está recebendo, ela está guardando para ela. E o que o homem foi feito para fazer? Dar Deus a Deus, né? Receber e doar, receber e doar. Essa pessoa não quer isso, ela só quer o venha a nós, ela não quer a parte de faça a vossa vontade, ela põe empecilhos, né? Então ele avisa, ele manda os avisos, misericórdia. Ele manda, aí quando pensa que nem fala, não, não dá para ficar. Isso é Deus agindo, não é algo nosso aqui, ah, é nós que queremos, não. Isso é justo, é totalmente justo. Quando você vai avaliar, você fala, o senhor está certo. O senhor está certo, o senhor sacrificou tudo por nós. Aí tanto sacrifício na vida da Luísa para chegar a esses inscritos e a gente vai jogar fora? Tá certo, ué, tá certo, Senhor. Tá tudo certo, Senhor. Que é isso? E ainda pede pouco, que a gente nem pode falar que é sacrifício mesmo, né? Se a gente for olhar assim, diante né, de tanta coisa que o Senhor dá. Então, isso também é justiça. E muitas vezes nós fazemos as vezes de Jesus. Não é só assim, Jesus fazendo, mas a gente muitas vezes é usado para fazer essa parte da justiça, ser instrumento de justiça, que aí Jesus fala, pode ir lá e tirar, fulano, mas é você que é minha mão que vai fazer essa justiça acontecer. Ah, Senhor, faz a pessoa mesmo lá sair, faz alguma coisa. Não, filha, você é o meu instrumento para falar com essa pessoa e o meu instrumento para fazer as minhas vezes. Aí eu descanso, aí Jesus descansa em nós quando a gente também é esse instrumento para Ele, entende? Na nossa casa também. Às vezes na nossa casa, diante de uma correção, diante de uma situação, às vezes a gente é a mão dele para que eu chegar. Entende que a gente não pode ter reservas na vontade divina? Ai, Senhor, mas isso parece que eu sou mal. Não esquece você. Esquece você, porque se você ficar pensando em como você parece naquela situação, você não vai ter coragem de ser a mão de Deus para corrigir uma situação. E ele não vai aparecer e falar assim, ai, Jesus vai aparecer para o meu marido e falar tudo o que ele precisa ouvir. Ele não quer, ele já está na palavra de Deus, está no livro do céu, ele não quer. Aí você é o instrumento para fazer as vezes de Jesus.
E muitas vezes ele usa você como esse instrumento de justiça na sua casa. E se a pessoa não quiser, porque ela é livre, você não vai impor, então tá bom. Então desse jeito não dá para continuar. Por causa disso e disso. Então, às vezes, você tem que ser uma obra de justiça para cortar uma coisa, cortar o mal, cortar uma situação que não dá certo, cortar uma situação que não tem mais, quando a pessoa está obstinada e não quer ouvir a palavra de Deus, não quer mudar, porque senão fica um pecado, porque a pessoa está recebendo muito investimento de Deus. Imagina o esposo vivendo, convivendo, não é porque a gente é alguma coisa, não, é Deus que é. Mas é muito sério isso. O esposo está recebendo muito quando convive com a filha da vontade divina. É muita graça, sabe? Ter acesso ao livro do céu e não querer ver. Não ter interesse, entendeu? Não ter interesse de falar, nossa, me explica isso, deixa eu ver o vídeo, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, sabe? É muito sério isso, é muito sério. Isso é um absurdo, entendeu? Você não pode esgoelar a pessoa e obrigar ela, né? Porque não é desse jeito, né? Você sabe que a liberdade foi dada por Deus, entende? Mas ao mesmo tempo, aí você fala, aí você é instrumento para falar assim, pode castigar, Jesus, pode descer a mão, pode fechar o céu. Eu entendo, Jesus. Pode descer bronca, entende? E você também sofre. Você sofre participando, porque você é uma sua carne, você está junto. Você sofre às vezes quando você tem que cortar alguém. Você vai sentir esses sentimentos de dor assim. Você vai sentir no seu coração essa dor assim, meu Deus, mas parece que eu estou fazendo mal, eu estou abandonando aquela pessoa. Meu Deus, mas esse sofrimento seu é reparatório. O sacrifício que você tem, você é Jesus, que também está sofrendo em castigar. E você também, ao fazer isso, você está sofrendo, você está sendo Jesus. Também quando ele está usando da justiça dele. Então você está usando o atributo da justiça, sendo essa voz da justiça, essa pessoa usada, e ao mesmo tempo você está sofrendo, como Jesus também sofre. Então você tem esse sentimento, não é você pensar assim, eu sou mal por ter esse sentimento. Esse sentimento é de Jesus, mas não é por isso que Jesus deixa de fazer, entendeu? Aí você não vai interpretar e pegar como algo seu, não. Você entender, você é Jesus ali agindo, atuando, vivo, real na vida daquela pessoa, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente é usado para ser esse instrumento na nossa família, nas situações que Deus nos coloca para falar, para agir, nas situações. A gente sofre em falar, dói falar a verdade para a pessoa, não é fácil. Dói, parece que você está fazendo maldade, mas você não tem que pensar em virtude, você não tem que pensar em ser bonita na fita, você não é santo humano. Você não tem que pensar em parecer sempre pacífica e achar essa é minha cruz, não. A cruz é justamente a mesma posição de Jesus, que também sofre ao castigar o ser humano, mas que é necessário para que tudo, porque isso é honrar a vontade divina, que tudo tem que estar em equilíbrio, entendeu? Então, você é um instrumento de justiça também, igual, por exemplo, meu marido também não dá valor. Eu entreguei o folheto para ele e nem deu tchum, deu uma lida assim bem rasa, né? Então, assim, eu vejo também a mão da justiça aqui em casa. Que meu marido está sempre fazendo as contas, Ruth, nós estamos. O financeiro também, é onde Deus usa, né? É o financeiro, porque derrama muita graça. Então, para derramar essas graças, precisa de equilíbrio. E tem desordem quando a outra pessoa não abraça isso, né? Quando a pessoa não valoriza tudo que está recebendo, não tem interesse, é uma desordem. Então, Deus usa de mim, Deus usa dele, depende da situação. Então, aqui também, meu marido está sempre falando comigo, Ruth, a gente está no vermelho, vai ficar assim até não sei quando. Não sei, ele faz as planilhas, né? E vem me mostrar. Olha, Ruth, esse gasto, esse, nós vamos ficar no vermelho, vamos ficar sem ter dinheiro, né? E está sempre no vermelho, está sempre devendo, está sempre com dificuldade financeira. Fora outras coisas de saúde que acontecem também. Mas eu vejo como que é a justiça de Deus. E essa justiça não é ruim, porque é para, de certa forma, se a pessoa aceita, e a gente é instrumento para dizer isso para a pessoa. Se a pessoa aceita, se a pessoa se abre, ao contrário, serve de reparação, sabe por quê? Porque a justiça nunca veja como algo ruim. Aí só um castigo mesmo,
Veja a luz. Porque a pessoa, porque você tá vivendo a divina vontade, né? Tá recebendo graça, porque aquela pessoa também tenha méritos. Como São José. São José sofreu pra caramba. São José ralou pra caramba, entendeu? Então, São José, para ter equilíbrio, São José precisou passar por muita coisa para que ele pudesse chegar ao mais alto grau de santidade humana. Então, assim, é um investimento de Deus também. É uma forma de Deus também dar para aquela pessoa se méritos para não ficar uma coisa tão, entendeu? É assim mesmo que Deus faz. Então, tudo é pro bem, entendeu? Agora, quando a pessoa reclama e blasfema, aí você tem que descer além e falar com ela, cuidado com o que você está fazendo. Cuidado, cuidado. Acordar a pessoa para a vida, né? Outra coisa que eu entendi também como que eu já percebi assim a justiça de Deus, né? Que ela às vezes numa situação que acontece na vida das pessoas, quando Deus vai agir com justiça, mandar um castigo, às vezes às vezes não é bem a pessoa que está cometendo um ato em si de desordem que recebe aquele aviso, aquele flagelo. Às vezes ele usa de uma outra pessoa, por uma misericórdia também dele muito grande, que às vezes a pessoa mesmo em si, quando ela está no erro, ela está tão cega que para ela vir uma dor ou outra faz ela ficar mais obstinada ainda, dependendo. Mas quando toca em alguém dela, quando toca em alguém que é muito próximo dela, num filho, num familiar, numa mãe, no pai, né? Quando acontece alguma coisa assim que Deus permite, porque ali ninguém reza, igual quando a gente está falando dos casos das crianças, né, que são abusadas, né? Às vezes naquela família não tem ninguém rezando, não tem ninguém, não tem equilíbrio, né? Porque não tem uma pessoa rezando, não tem. Aí Deus permite, é aquela criança que sofre um abuso, e talvez aí que depois dessa situação é que a família acorda. Talvez depois dessa situação é que realmente Deus possa tocar no coração daquela outra pessoa, que às vezes é para a mãe aquele investimento, né, de Deus. É para abrir os olhos da mãe ou do pai, enfim, da outra pessoa. Então Deus usa de alguém que ele vê assim que a pessoa que vai entender, entende? Às vezes ele vê que aquela pessoa ali é melhor para usar pelo propósito dele, para que a outra pessoa acorde, porque senão não vai perceber, não vai dar o efeito, o fruto, porque Deus sempre olha para o fruto, ele não fica no sofrimento, ele olha para o fruto que ele deseja produzir com aquilo. Então, talvez aquela outra pessoa vai produzir um fruto maior, sendo um filho, e essa pessoa se torna também, é mérito para essa pessoa também, ela se tornar uma vítima, né? Então, assim, é graça também para ela, entendeu? Então, nunca é mal, é sempre luz, entendeu? Então, também tem isso também que a justiça faz para equilibrar. Às vezes, quando algo afeta a minha pessoa, meu marido parece que fica mais acordado, entendeu? Então, assim, então Deus tem esses meios de agir, assim, tem essas formas de ele vê onde vai produzir o fruto necessário, porque tudo é no campo divino, no interior, né? No que é melhor, que vai produzir os frutos que ele deseja, entendeu? Então, assim, se você for ver bem a justiça, você não fica bravo, não, né? Você sofre por causa de que, né? Porque Jesus, o que ele deseja, as pessoas são vontade querida dele. E você quer o mesmo, você quer as pessoas assim abertas ao bem, não desvalorizando o bem. Então você sofre por causa disso, mas ao mesmo tempo você fala: que bom que tem a justiça, Senhor. Ai, que bom, Senhor, que tem essa forma. Que bom, Senhor. Se não tivesse isso, ai de nós se não tivesse a cruz. Ai de nós se não tivesse isso, Senhor. Meu Deus do céu. É melhor cair nas suas mãos, né? Do que ser refém de nós mesmos. Por favor, Senhor Jesus, que nós aceitamos a tua justiça, né? Então, então, os castigos são necessários e são bons para a terra e aos homens, sim, com certeza. E, e Jesus aparece muito aflito por causa dessa realidade, que não queria isso, e queria que. Porque pai que quer isso, né? Se o pai fala, o filho obedece, ótimo. Agora, quando o filho não obedece, o pai tem que ir lá e bater, não é fácil. Nunca é fácil fazer isso. Parece que dói mais no pai. Sempre parece que dói mais nele, mas o filho não entende. Quando o filho fala, o senhor é mau, o senhor é ruim, ele que não sabe o que está no interior do pai, né? A dor que o pai está sentindo, né? O pai tem que se restringir para castigar. É como se precisasse se segurasse, né?
conter-se, ele também tem equilíbrio nele mesmo, né? Vamos dizer, seu autodomínio, né? Para poder fazer aquela correção, porque sabe que ela dói, mas vai produzir frutos, entendeu? Mas o pior é quando o filho fica obstinado. Aí é uma dor muito grande, porque o filho não vê amor naquilo, né? Aí é triste, muito mais triste ainda. Então, por isso que Jesus sofre tanto, né? Então é isso. Explique sobre os castigos. O que você acha deles? É doloroso, mas faz parte. Sempre dói, gente. Se não doer, não tem reparação. Se não doer, não tem sentido. Entendeu? Como que vai produzir coisas verdadeiras e conscientes, despertar nossa sensibilidade? Se não mexer com a gente, não tem como. O ser humano é muito. Ele nele mesmo é frio demais. Então precisa mexer mesmo lá dentro, né? Precisa mover o homem em amor. A gente por nós mesmos não amamos, é ele que derrama esse amor em nós. Então, assim, é uma forma assim, de chacoalhar a gente mesmo, né? Então, é por isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, filho. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do livro do Céu, volume 2, capítulo 2, 10 de março de 1899. O Senhor a faz ver muitos castigos. Estando em meu habitual estado, fez-se ver meu sempre amável Jesus, todo amargo e aflito, e me disse, todo amargo e aflito, e me disse, minha filha, então eu tô lendo aqui, amargo e aflito, por isso que eu li várias vezes, porque assim, Jesus está amargo e aflito, aí Jesus, ele tá vivendo na nossa alma, a gente é uma morada dele, onde ele habita. Então a gente às vezes sente amargura, aflição, amargura, é ele, é ele, é a vida dele, é ele. Aí você sente alegria, emoção, é ele, a gente não pode duvidar. Marcou muito assim Jesus falando com a Valtorta. Você acredita ou não acredita? Tem fé ou não tem? Você confia ou não confia? Eu confio que é ele que habita. Que é ele que habita em nós. Que é ele que mora na nossa alma. E é ele que tá sentindo. Aí quando acontecem as coisas, você não fica pensando assim, né? Você confia, você tem essa confiança. Jesus já te deu o conhecimento suficiente para você entender isso. Ele já falou muita coisa, já nos formou muito para a gente entender isso. Ele habita na nossa alma, ele que vive, e aí beleza. Aí quando acontece alguma coisa, você não fica pensando, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não é pra gente ficar pensando. Às vezes vem esse pensamento, né? Nossa, Jesus, será que fiz alguma coisa errada? Porque eu tô pensando isso, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Então, desde aquela escola, né, que Jesus falou, na escola, nessa última, é pra gente viver nessa confiança e não duvidar. Ele sempre tá. Ele abriu mais ainda o véu, assim, né, pra gente entender isso. É ele. É ele vivendo na nossa vida, pra gente não duvidar. Às vezes vem lá no fundo, no íntimo do nosso coração. Como ele falou aqui nesse trecho da Valtorta que a Aline colocou aqui. É desse jeito, ele falou assim, às vezes você não fala, mas lá no íntimo do seu coração, às vezes você não expõe, não coloca em palavras, não é um pensamento ainda. Mas lá no íntimo do seu coração, e Deus vê tudo, você está desconfiando. Você não confia. Tem uma desconfiança. Deus não pode, Deus não vive em mim. É minha vontade, é eu, não sei o quê. Então,
No íntimo do nosso coração ainda pode ter, mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas eu acho que eu saí da divina vontade. Eu não sei o quê. E Jesus quer que a gente firme o nosso olhar nele e nesse entendimento, nessa consciência, né? É ele. Às vezes você só não vai entender, assim, mas não tô entendendo esse sentimento. Mas aí você olha para Jesus, para a vida dele e entende, é Jesus. É a vida dele. É a vida dele. Ontem eu tava. Eu falei pra vocês, né, que eu tô fazendo um tratamento porque eu tô com anemia. E aí, o mês passado, a médica falou assim: é só você tomar esse remédio aqui. Só você tomar esse remédio. A gente já descobriu a causa da sua anemia. Você vai tomar esse remédio e vai resolver. E você volta com 90 dias. Você não precisa mais fazer exame. Você vai só tomar o remédio via oral. Vai tomar esse outro aqui, não sei o que, não sei o que lá. E daqui em setembro você volta. E todos os 3 médicos que eu tô indo falou isso. Você volta em setembro e vai embora, tchau, tipo assim. Só que aí agora esse mês, essa semana, eu tô mal, eu não tô bem. Eu tô muito fraca, muito fraca. Tô estranha. Aí eu fiquei, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Mas não é, porque o que ela falou que tinha resolvido, que é o problema do meu fluxo, não resolveu. Tá do mesmo, tá pior. Piorou. Piorou, não tá? Piorou. Ela me deu o remédio para melhorar, só que o remédio fez piorar, fez o efeito contrário, piorou. E eu tô me sentindo muito fraca, sem ânimo, assim. Esse negócio tá certo, não. Aí eu fui ontem procurar minha médica, né? Porque eu vi que ela ia estar no consultório. Pelas conversas que eu tinha falado com a secretária, eu vi que ela ia estar lá. E eu fui lá à tarde para conversar com ela, mas ela não estava. Ela teve um imprevisto e teve que sair. Aí eu conversei com a secretária e tudo. E tinha uma moça lá junto. E aí eu fiquei. Eu achei interessante. Depois eu fiquei emocionada. Depois que eu cheguei em casa, que eu fui ver a cena do que tinha acontecido. Eu já tinha visto na hora que estava acontecendo. Eu estava lá, né, na secretária, no consultório da médica, da minha ginecologista. E ela não estava. E eu estava conversando com a secretária dela. E tinha uma moça lá. Aí elas tentando me ajudar, você pode, passou o telefone da médica para mim, conversa com ela e não sei o quê, às vezes ela vai te responder, vai te falar o que você tem que fazer e não sei o quê. E aí a moça que estava lá começou a ouvir a história. E ela entrou na conversa e falou assim: não, você tem que. Eu também tô passando pela mesma situação, eu tô também com anemia por causa de fluxo. E você. O meu. Aí ela perguntou quanto tá o seu. Eu falei, e ela, nossa, o meu tá muito melhor, assim, o índice tá bem mais alto e eu vou ter que tomar a medicação na veia. Como é que você tá fazendo? Você não tem medo de desmaiar? Tipo assim, eu falei, não, não tenho não. E ela, então melhor nem pensar nisso. Aí ela falou assim, aí ela pegou o telefone dela. Eu vou ligar aqui nessa clínica para ver se lá faz a aplicação do remédio na veia, do ferro injete, que é o suplemento de ferro na veia. Eu vou ligar lá para você para ver tem uma clínica aqui, não sei o quê. Começou a pegar o telefone e mandar mensagem, não sei o quê, para me ajudar. E eu fiquei olhando aquilo. E eu tava assim meio, sei lá, eu até falei meio estranho com ela. Eu falei assim, mas não adianta eu ir lá porque eu não tenho pedido médico. E ela mesmo assim, ela não, e ela nem se importou com o jeito que eu falei. E ela não tem problema não. Mas é bom você já saber se atende seu plano e não sei o quê, já pegou o telefone, já mandou mensagem. E aí ela falou assim, aí eu não sei porque lá tem hematologista, às vezes você consegue uma consulta. E já pegou o telefone da clínica, aí já ligou, ela mesmo começou a ligar, ela ligou para a clínica. Ela não é a secretária da médica, ela é uma paciente que estava lá do lado dela. Pegou o telefone e começou a ligar na clínica. Olha, porque eu tô precisando. Ela se passando por mim. Elas passando por mim. Eu fiquei só olhando. Elas passando por mim, falando assim:
Ó, é porque eu queria um encaixe com o hematologista, porque eu tô muito mal. Eu queria um encaixe. E eu tô aqui pertinho da clínica. Você podia me atender, que eu tenho que fazer a medicação na veia, não sei o quê. Aí ela não conseguiu. Ela falou, pode ser amanhã, não sei o quê. Aí eu falei para ela, deixa então que eu vejo depois. Aí ela desligou. Enquanto eu tava olhando assim, meu Deus. Eu vendo Deus. E eu olhando para Deus, né? E eu, olha só. Olha o que. Aí quando eu fiquei reparando, olhando para aquela cena e vendo a divina vontade agindo. Gente, toda vez que é o que falou na escola, um ato humano, ele sempre pensa em si mesmo. Um ato, quando a gente pensa de forma humana, quando é um ato humano, é sempre egoísta. Sempre pensando em si mesmo, sempre olhando para si. E o ato divino é o exemplo daquele que foi dado na escola, do rapaz que saiu para socorrer outras pessoas e morreu, que é a hora que ele não pensou nele mesmo. E foi o único ato de vontade divina que ele fez na vida. E foi o que salvou ele. Foi aquele ato dele não pensar em si. Aí eu fiquei olhando aquela moça, falando em meu nome, ligando, tentando me ajudar. Ela nem me conhece, nunca me viu na vida, não sabe nem meu nome. E eu fiquei olhando Deus agindo. Fiquei olhando para Deus. Aí à noite, quando eu fui dormir, eu fiquei conversando com Jesus, eu contemplando junto com ele aquela cena, né? E eu fiquei emocionada. Falei, meu Deus, como é lindo quando o homem se deixa é, levar, se deixa. Quando a pessoa age sem pensar em si mesma, quando a pessoa esquece de si para socorrer o outro, quando a pessoa ama, né? Quando ela tem caridade, quando ela ama, quando ela sai de si mesma, ela esquece de si, do seu problema, da sua vida, das suas dores, para ir cuidar do outro sem nenhum interesse. Ela não ia ganhar nada com isso. Sem nenhum interesse, ela nem me conhece. E aí eu fiquei emocionada. Aí eu pensei, Jesus emocionado. E aí mais antes, aí eu saí de lá. E como eu não consegui falar com a médica, aí eu liguei, eu Eu falei assim, não tem problema não. Eu falei com as meninas lá, com essa e com a outra. Eu vou tentar falar com a médica no aplicativo, que tem telemedicina, para ver com ela o que eu posso fazer e tudo. E aí entrei no aplicativo para falar com a médica. E a médica foi tão ríspida comigo. Meu Deus, mas ela foi assim. Ela tava até meio que escarnecendo de mim, assim. Ela tava meio assim, como se eu tivesse preocupada à toa, que não tinha motivo nenhum para eu estar preocupada, que não era nem para eu ter entrado em contato com ela, tipo assim, que eu tô fazendo tempestade, que eu não precisava, tipo assim, ela não falou isso, mas ela foi isso que deu a entender. E ela meio que tava rindo, assim, ela tava, nossa, um jeito assim muito estranho. Mas aí eu só falei para ela, doutora, tudo bem, vou esperar consultar com a minha médica, mas você pode me passar o pedido do exame para eu já levar para a médica amanhã, porque eu ia na médica hoje, ela ia me pedir o exame. E eu ia ter que voltar para mostrar o exame. Então, assim, é muito mais fácil eu já chegar lá com o exame e o exame já tá pronto. E eu pedi para ela ontem. Mas ela falou assim, tudo bem. Mas, gente, ela me tratou de um jeito. E eu continuo olhando para Deus. Eu não falo assim, não era para eu ter ligado mesmo para ela. Eu fiz minha própria vontade. Eu tô na vontade humana. Eu saí da divina vontade. Eu não sei o quê. Não, eu penso assim, é a vida de Jesus. Eu fiquei pensando, meu Deus, o sofrimento é o Senhor. É o Senhor que está querendo viver isso, o Senhor que está vivendo isso em mim. Ela me tratou como se eu fosse assim. Ela me tratou com muito descaso, com muito desprezo. Ela me tratou com desprezo. E eu, Jesus, mas não é assim. Aí você olha. Aí eu falei, a vida de Jesus. Jesus é desprezado. Jesus é escarnecido, desprezado, humilhado. Então você continua olhando e vendo a vida de Jesus passando na sua. Jesus vivendo a vida dele na sua. Não é só glamour, lacinho, luz, assim, coisas, milagres. Não, é vida, é a vida normal.
E Jesus vive isso com as criaturas. O que estava acontecendo ali era a criatura tratando o Criador. Era a criatura, que aquela médica ali representa as criaturas, lidando, tratando com o Criador em mim. E como que as criaturas tratam o Criador? Como que as criaturas tratam? Como que o homem trata Deus? É beijinho? É abraço? É respeito? É temor? É amor? É assim? A maioria é escárnio, desprezo, falar que ele não existe. E se existe, é só do jeito que a gente sabe. Então, a vida dele. Aí eu falei, nossa Senhor, que honra. Que honra viver a sua vida. Que honra o Senhor está vivendo em mim. É a sua vida. É uma honra passar por isso. Né? Mas eu falei assim, é doçura e amargura, né? Porque aquela cena daquela moça fazendo isso foi doçura. Foi ela cuidando de Jesus. Ela estava cuidando dele. Que a gente não existe, mas é ele que existe em nós. A gente está aqui como uma morada dele. Então quem estava sendo cuidado era ele. Ela não sabe, mas ela vai saber um dia. Ela vai saber. E eu, nosso Senhor, que maravilha. Vale a pena. Assim, a gente passa por. É tão maravilhoso poder ser instrumento de. É tanta felicidade poder ser instrumento para uma alma fazer um ato na divina vontade. É tão maravilhoso você, com a sua vida, você deixar Deus habitar em você, morar em você e aceitar tudo o que acontece. E o que acontece, a sua vida poder ser matéria-prima e oportunidade para uma alma amar, que foi o que aquela moça fez. Se eu não tivesse ali doente perto dela, precisando de ajuda, ela não ia ter oportunidade para amar. E ela teve. Então, assim, ai, glória a Deus. Você fica feliz por isso, né? É, por poder ser por poder ser um instrumento para uma pessoa amar. E gente, é uma coisa tão pequena. Nossa, Michele, que exagero. Realmente, a médica tinha razão. Você faz tempestade de corpo d'água. Não, gente, não é exagero. É porque é muito grande. É Deus, gente. É Deus. Tudo é Ele. Então, tudo é realmente infinito. Esse ato de amor que ela fez é infinito. É o que leva, é o que vai para o céu, gente. O que vai para o céu são atos de amor a Deus. São atos de amor, são atos que você faz, que as pessoas fazem sem pensar em si mesmas. Isso que é o amor. É isso. É o exemplo daquele menino que foi da escola, que foi falado na escola. Foi o ato que fez ele ser salvo e ir para o purgatório. Foi o que fez ele ser salvo, que a santa lá, a mística, viu. O exemplo que a Aline falou na escola. Foi isso. Ele saiu de si mesmo, ele pensou no outro, parou de pensar em si e deu a vida. Ah, mas essa moça só pegou o telefone e ligou na clínica. Ela não morreu, ela não. Mas ela parou de pensar nela mesma. Nessa hora ela não estava pensando nela mesma. Ela não estava pensando. São pequenos atos e ela faz isso. Deve fazer isso com várias pessoas. Não sei, não sei. Mas é um ato de amor. E o ato de amor tem um valor infinito. Porque é Deus que dá o valor, não é a gente. É Deus que dá o valor em cada ato da criatura. É Ele que avalia o valor. É Ele que coloca o valor em cada ato que a criatura faz. Então é isso, a gente sente o que a gente está sentindo é Jesus que está sentindo. Aí ele falou, né? Minha filha, minha justiça se tornou muito pesada. E são tantas as ofensas que me fazem os homens que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo que serão uma espécie de juízo. Juízo tipo um juízo, né? Um juízo antecipado. Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver?
E o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada é tanta dor que sente minha alma que acho que é melhor passá-la em silêncio. Continuo dizendo porque a obediência o quer. Então me parecia ver ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava a terra. Cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Guerra, né? Cena de guerra, cenário de guerra, sitiadas por inimigos. E a gente tá vendo, né? Guerra na Ucrânia, guerra em Israel. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitaram nem igrejas, nem sacerdotes. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu. Qualquer que seja, não sei dizer. Só me parecia que todos receberemos um golpe mortal. E quem ficará vítima da morte e quem se recuperará. Depois disso veio a Segunda Guerra, né? Mas também a gente está vivendo ainda hoje essa cena, né? Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu. Qualquer que seja, não sei dizer. Só me parecia que todos receberemos um golpe mortal. E quem ficará vítima da morte e quem se recuperará. E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver estas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ah, Senhor, se apresse. Eu espero que seu sangue e suas chagas sejam nosso remédio. Ou então os jogue sobre esta pecadora, pois os mereço. De outra maneira, leve-me e então estará livre de fazer o que quiser. Mas enquanto viva, farei o possível para me opor. Então vamos responder as perguntas, né? O que Jesus explica da justiça e como você entende a justiça? A justiça, eu vejo assim, é um atributo de Deus que equilibra o amor. Como foi falado, né? Como se a justiça vigiasse os atos de amor de Deus. A Deus, ele é perfeito porque ele é equilibrado. Então, o amor dele, ele ama, ele é puro amor. Não é que ele ama muito, ele é puro amor. Mas é também justo. Então, é um atributo de Deus que equilibra tudo. Como você entende a justiça? Pelo que eu já li, assim, de tudo que eu já li no livro do céu, eu entendo assim, que tudo que Deus permite que aconteça, que até a justiça dele é amor. Que ele é puro amor. Então, quando ele age com a justiça, ele está amando. Por quê? Porque o homem foi criado para ser morada de Deus. E, essa vida, o plano de Deus sendo cumprido, é a felicidade do homem. O homem foi criado para ser morada divina. E isso é, assim, sendo assim, o homem vivendo assim, tudo fica. Deus ele quer a felicidade. Ele é feliz, ele criou tudo. Ele criou o homem, ele nos criou para sermos felizes com ele. Pra gente ser feliz com ele. Só existe vida. Só existe vida se isso acontecer. Não existe felicidade, não existe amor, não existe alegria, nada se isso não acontecer. Se o homem não viver dessa forma. Enquanto o homem não retorna, aí tudo que Deus permite que aconteça, os atos, os castigos que acontecem, que são consequência das próprias escolhas dos homens, tudo que acontece, todo sofrimento que acontece é para o homem retornar para esse plano de ser morada de Deus, de viver para Deus, de fazer tudo por amor a Deus. Tudo que Deus permite acontecer, tudo. Tudo que acontece na nossa vida, na vida de todo mundo, que Deus permite, todo sofrimento, tudo, é para o homem retornar para esse caminho de ser morada divina, de viver para Deus. É para isso. E aí, por exemplo, as enfermidades, a doença. A doença, meu Deus, ontem
eu tava fazendo os vídeos dos temas à noite, e aí eu tava procurando os áudios, né? E aí eu ouvi o áudio da Lourdes, que eu não tinha ouvido ainda. Ela contando sobre a mãe dela, como tá a situação da mãe dela, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus. E ela falando, né? Nossa, quando a gente vê a mãe assim lá no hospital, a gente vê, a gente não é nada. Não é nada. Ela tá lá só de fralda. E ela era tão vaidosa, usava brinco, batom, se maquiava, se arrumava. Então, né? E agora ela tá lá só de fralda. Então a gente encontra. Aí eu falei, nossa, meu Deus. A enfermidade faz a gente se encontrar com o nosso nada. Ela tá lá nua. Nua de tudo. Nua. A alma tem a oportunidade de se encontrar com o seu nada. De encontrar-se com a verdade. Porque essa é a verdade. Nós somos nada. A gente é um nada. E a enfermidade traz essa oportunidade para a gente ver isso. Para a gente ver a realidade pura. É a realidade. Nós não somos nada. Nada. Somos pó. E ao pó vamos voltar. Então você encontra com essa realidade. E aí eu falei, meu Deus, e lá iguala todo mundo. No hospital, eu fiquei imaginando no hospital, né? Do lado da mãe da Luz, ou no quarto ao lado, pode ter uma pessoa que era milionária. Vai estar igual, todo mundo. Um milionário que está no hospital, a única coisa a mais que ele pode ter é um quartinho melhor, alguma coisa. Mas ele vai estar nu do mesmo jeito. Um idoso vai estar nu do mesmo jeito, de fralda, sem conseguir fazer suas necessidades. E ele que era tão... Tinha tudo, 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 segurança. Aí eu fiquei pensando, né? Porque ontem eu fui num evento aqui da empresa que tinha. Eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, que, que lugar. Tudo bem, né? Eu tô aqui. Mas era um hotel, um hotel tão chique, um hotel, sabe, era um evento aqui do Correio que me falaram que pra eu ir, eu fui. E era num hotel. E eu cheguei lá, aquele monte de homem, de terno, todo mundo assim. Eu via que tinha gente ali que era, tipo, tinha deputado, tinha senador, tinha um monte de gente assim. Era de uma agência do governo, o evento era de uma agência do governo. Aí tinha aquele bando de gente, tudo lá. Os ricos, né? Todo mundo na beca, sabe? Assim, todo mundo. Aí a hora que aí eu fui à noite e eles falando e não sei o que, aquela coisa, e falando isso, falando aquilo, da economia do Brasil, não sei o que, falando de desenvolvimento do Brasil. Aí teve um que até falou assim: a gente tem que entender uma coisa, que ganhar dinheiro não é pecado. Aí eu, Jesus, eles ficam pensando então que o Brasil, porque eles falam que o Brasil tem um potencial muito grande de desenvolver, de ter riqueza, da gente ser rico, 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 todo mundo muito rico, milionário, não sei o quê. Mas que é como se o brasileiro, ele tivesse, no fundo, esse pensamento de que é pecado ser rico. Então ele está falando que o problema é Deus, né? É a religião. Porque o Brasil tem muito... É um país católico, cristão, evangélico, cristão. Então, ali tinha... o que tinha ali aquelas pessoas falando? Era os empresários. Eram os empresários e o governo. E aí ele só pensa em dinheiro, em riqueza. E aí um dos problemas que tem que ser eliminado é o pensamento de que é errado ter muito dinheiro. Que a gente tem que... Mas é claro, não estou falando assim, não estou julgando assim, Jesus falou, então é pecado a gente ter dinheiro. Não é, não é. Mas é pecado ter um apego, né? Ter um apego às riquezas. E como se fosse assim, o desapego, o que Deus ensina, o que Jesus ensina sobre o desapego das riquezas, desapego dos bens, desapego da terra, atrapalha esse pensamento de viver desapegado.
acaba que as pessoas, muitos não vivem assim, dando a vida pela riqueza e para ter um país próspero de riqueza e trabalhando, sabe assim, entenderam? Que como o Brasil é muito influenciado pela religião, graças a Deus, glória a Deus, e a religião ensina o desapego, o cristão principalmente, a religião cristã, Cristo nos ensina a ter um desapego. Não que ele fala que é pecado a gente ter, não é isso, mas é não ter apego, não ter um apego. Aí isso atrapalha. Aí eu fiquei, beleza, mas o que eu tava pensando depois também, eu falei, depois que eu ouvi a história da Lourdes, né? E eu, Senhor, imagina aquele povo que tava tudo lá, aqueles ricos, milionários lá, empresário rico de terno. Se ficar doente, vai ficar no mesmo lugar. Vai ficar lá. E nessa hora ele vai se encontrar com nada dele. A riqueza que ele construiu, tudo que ele construiu. Tinha um lá que tinha uns 80 anos já, um senador, que tá no Senado a vida inteira. Rico, rico. Daqui um dia ele vai, às vezes, ficar doente. Não vai ter, não vai, nada, não vai. Aquela riqueza todinha ali, ele vai encontrar com nada dele. É nessa hora que ele vai olhar para Deus. Às vezes é só essa hora que ele vai olhar para Deus. Então, eu vejo assim, a justiça de Deus é amor puro. Ela é amor. Tudo em Deus é amor. Então, quando ele permite que uma pessoa dessa, por exemplo, fique doente e fique só de fralda lá no hospital, ela vai encontrar com nada dela, vai encontrar com a verdade, com a realidade, que ela vai fazer ela olhar para o céu, que é de onde ela veio, e é para onde ela deve voltar. E desapegar das riquezas. E desapegar de tudo isso, que era o Deus dela, às vezes, na terra. Às vezes muitos colocam o dinheiro como Deus, a riqueza, o poder, essa influência, sabe? Como Deus, no lugar de Deus. Muitos colocam isso no lugar de Deus e aí esquecem de Deus. E vivem totalmente para isso. E se não tivesse, Deus não permitir uma doença, alguma coisa assim, a pessoa vai ficar, né? Nunca vai ver o seu nada, nunca vai enxergar a realidade se não tiver a cruz, um castigo. É, os castigos são necessários e são bons para a terra e para os homens? Sim, né? Sim. Para a gente ver a realidade, ver a verdade. E por que Jesus aparece muito aflito? Porque ele não tem nenhum prazer de ver a gente sofrendo. Ele é pai. E ele precisa nos corrigir para a gente voltar para o caminho. Mas assim, Deus não tem prazer de ver a gente sofrendo, de ver o ser humano doente. Porque não era pra gente voltar para Deus e ficar com ele pelo conhecimento. Por tudo que ele já revelou, por tudo que ele é, por tudo que ele é e que ele revela. Era para usar nossa inteligência, sem ter que, que castigar para a gente entender a verdade, para a gente entender para que fomos criados, né? Não precisava ser pela dor, podia ser só por amor. Então Deus sofre, vendo a gente sofrer. Ele é pai. Quando o nosso filho está doente, que a gente tem que dar um remédio para ele amargo, a gente sofre. Não tem nenhum prazer em dar um remédio amargo pro meu filho, mas eu sei que tem que dar porque ele está doente. Então é a mesma coisa, a nossa alma está doente e o remédio para curar é amargo. E Deus sofre. Explique sobre os castigos, o que você acha deles. Acho que eu já expliquei, né? Sobre os castigos. Por qual motivo Luísa precisou ver os castigos? Se ela seria filha da divina vontade? E aprenderia sobre o dom da divina vontade? Você vê alguma ligação entre ser alma vítima e ser filha da divina vontade? O que eu já ouvi Jesus falar foi um equilíbrio de justiça, porque ela ia receber muito, muito, e ela sofreu também muito. Ela sofreu muito. Ela como vítima sofreu muito e ela como as privações que ela sofreu. Aí eu não sei qual trecho, mas tem um trecho que Jesus fala que muitos poderiam, por causa de tanta graça que ela recebeu, de tanta graça, ela recebeu muita graça, muitos poderiam falar, mas também ela tinha que ser santa mesmo, porque tanta graça que ela recebeu,
tanta graça, ela teve a graça de ver Jesus, né? Ela teve muita graça de ver Jesus, de falar com Jesus tanto, tanto, tanto. E aí alguém poderia falar, mas também tem que ser santa mesmo. Tanto que ela recebeu de graça, de favores de Deus, tinha que ser santa. Aí ele vai mostrar como ela sofreu. Como ela sofreu. Ela recebeu muito, mas ela sofreu muito. Ela doou muito, ela sofreu muito. Foi muito sacrificada. Foi muito sacrificada. Ela recebeu muito, mas também foi muito sacrificada. Para justificar, ele fala assim, para justificar meu modo de agir. Justificar meu modo de agir. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, a tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Texto de hoje, né, do volume 2, capítulo 2, né? Março 10 de 1999. O Senhor a faz ver muitos castigos. Estando em meu habitual estado, fez-se ver meu. Sempre amava Jesus, todo amargo e aflito, e me disse: minha filha, minha justiça se tornou muito pesada. E são tantas as ofensas que me fazem os homens que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo que serão uma espécie de juízo. Então, é o que Jesus está fazendo, né? Porque o homem, ele esqueceu de que fomos criados em imagem e semelhança dele, né? E quando ele desenrompe, ele só usa, né, dos bens que ele recebeu, né, dessas dádivas de Deus e não agradece, ele não reconhece, né, que tudo foi Deus que deu, né, tudo que ele nos salvou, né, ele nos redimiu e ele quer o retorno, né, ele
o homem está os acontecimentos, né? Principalmente de agora, né? O homem esqueceu, né? De que nós temos um, quem, né? Quem nos criou e quem nos governa e quem nos dá tudo, né? Nos fez, né? Nos formou, né? E aí esquece, né? E aí Jesus está transbordando em justiça, né? Justiça, equilíbrio de justiça, de mostrar ao homem, né? De que ele vem, né? Para equilibrar tudo, né? Se não está equilibrado, né? Ele equilibra todos, né? E aí acontece, né? Vários tipos de castigos, né? E tudo é permissão de Deus, né? Que o homem, ele julga demônios, porque se a pessoa não busca Deus, né? Deus, o mal, o que acontece é do mal, mas é permissão de Deus, porque para equilibrar, para fazer com que as pessoas acordem, né? Para tudo que está acontecendo e reconhecer, né? Que quem criou, né? Quem nos deu tudo, né? Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver e o mundo como eu fiquei aterrorizada e espantada? É tanta dor que sente minha alma que acho que é melhor passá-la em silêncio. A Luísa era a alma vítima, né? Ela para vir um reino, né? Ela teve que passar por isso, né? Jesus, ele usa de justiça com todos, né? E Luísa, para que o reino aconteça, né? Ela passou por dores físicas mesmo, né? Ela foi torturada mesmo, né? Mas por livre e espontânea vontade dela, né? Livre arbítrio dela, né? Para formar o reino, né? Jesus encontrou uma alma, né? Disponível, né? Uma alma vítima, né? Continuando, continuo dizendo que a obediência quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava a terra, cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitaram nem igrejas nem sacerdotes. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu qualquer que seja, não sei dizer. Só me parecia que todos receberemos um golpe mortal. E quem ficará vítima da morte e quem o recuperará. É, é, é. Quem ficará vítima da morte, a morte eterna, né? O quem recuperará, porque os castigos ele vem para acordar, né? Jesus é amor de Jesus para que a gente acorde, né? Se a gente não acordar, né? Vai ter a morte eterna. Se acordar e perceber, né? E vir, né? A ver que o recado de Jesus, né? E voltar, né, para ele, né, e reconhecer que devemos retornar, né, ao que ele nos criou, para que ele nos criou, né, para vivermos em ordem, né, com ele, né, vivermos de acordo com a igreja está ali, a palavra, né, os conhecimentos, né, estão aí, não adianta a pessoa falar que não tem acesso a esses conhecimentos. Tem, tá aí, né? Os meios de comunicação, né? Estão abertos, né? Principalmente agora, né? Que está tudo
Você abre o celular, né? Qualquer pessoa tem um celular, né? Tem um rádio, tem uma televisão, né? E Jesus está falando através de tudo, né? Tá? A palavra de Deus, né? Tá ali a Bíblia Sagrada, os livros, né? Tudo revela, né? O que é o correto fazer, né? O que é o correto viver, né? Tá tudo, né? Então, quando Jesus chama a atenção através dos castigos, né? E a pessoa acorda, né? Ela vem, né? E ela recupera, né? E recupera a sua vida, né? Porque livra da morte eterna, né? Que é o inferno, né? É viver para sempre na escuridão, né? E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem ver acima das colheitas, né? Tudo, até a criação, né? Em si, a criação sofre, né? Sofre todos, né? A criação de pessoas e criação do que ele fez, né? Da que ele formou, né? No universo, né? Tudo sofre, né? Ó Deus, que pena ver essas coisas e estar obrigada a manifestá-las, ó Senhor. Se apresse, eu espero que seu sangue e suas chagas sejam nosso remédio. Ou então, jogue sobre esta pecadora, pois os mereço de outra maneira. Leve-me, então estará livre de fazer o que quiser, mas enquanto viva, farei o possível para me opor. Então, a gente pode ver que Luísa, ela, na medida do, assim, ela revidava com Jesus, né? Mas, mas é para aceitar, né? Para ser vítima, para amenizar, né? Que ela sabia que, todos nós sabemos que tudo que está acontecendo é para o bem, né? Para o bem, é amor de Jesus. Então, a dor que ela sentia, né? De ver que a desordem, né? Era das criaturas, né? De não entender, né? Assim, não das criaturas, mas de Jesus pelas criaturas, né? Ela sentia a dor de Jesus de ver as criaturas não correspondendo, né? E aí é o que a gente sente, né? É o que Jesus nos revela, né? Nos filhos da divina vontade de viver, ver, né? O que as criaturas fazem das vidas, né? Das suas vidas, né? Entrando no precipício, né? E às vezes não reconhece que os acontecimentos, os castigos, é amor de Deus, aí blasfema, né? E começa a murmurar, começa a, a falar que não merece, né? Que ela sempre foi uma pessoa boa, que Jesus está sendo mal, né? E não reconhece que aquilo tudo ali é amor de Deus que está querendo correções, né? Querendo equilíbrio de justiça. O que Jesus falou sobre equilíbrio de justiça na aula, né? Ontem, né? No Valtorta. E aqui, hoje, né? Na reflexão que Jesus está falando, né? E a gente entende perfeitamente, né? Jesus vai nos mostrando, nos abrindo, né? O entendimento do equilíbrio de justiça, né? Nós fomos criados, né? Para viver de acordo com o que Jesus nos deu, nos quer, né? Nos ensina, né? E se há essa desordem, né? E tem a vontade permissiva, né? Mas a vontade permissiva a gente sabe que é em meio a castigos, né? A meio a porque Jesus quer todo mundo
corretamente, né? E aí ele age com esse equilíbrio de justiça, né? De fazer com que as pessoas acordem, né? Acordem para o mal que ela está caminhando fora do caminho, né, de Deus, né? É muito importante a gente, o que Jesus está revelando, né? De viver corretamente, né? E, e, e aí Jesus está, esses dias está sendo muito mais claro, né? Muito mais, igual a Aline falou, ele estava silencioso, um pouco silencioso, só deixar a vida conduzir, mas agora ele mostra diferente, né? Ele está mostrando diferente, né? Que a gente tem que, muitas vezes tem que falar, tem que corrigir, né? Tem que mostrar, né? Que em casa mesmo, né, eu vejo esse equilíbrio de justiça, assim, de o meu esposo mesmo, né? Ele, ele não, eu vejo não, ele só quer trabalhar e não, e vive murmurando que não vê o amor de Deus, não vê que Deus está fazendo nas nossas vidas, né? Na vida dele, na vida nossas aqui, na nossa aqui, né? E aí acontece os equilíbrios, né? Ele ontem, domingo, né? Caiu do cavalo, bateu a cabeça no, numa pedra, né? Ficou assim, não ficou bem, né? Ficou meio tonto e veio para dentro reclamando, né? E a gente vê, né, que é amor de Deus para saber agradecer, para ter pode trabalhar, né, mas tem que também voltar para Deus, né? Às vezes quando eu vou numa missa, às vezes chega, ele está murmurando, eu vou fazer as pastilhas, sempre está murmurando por ver áudio, né? Escutar o áudio, se põe alto, ele está murmurando, se eu participo das lives, tem dia tá murmurando, né? E Jesus vai fazendo o equilíbrio, né? E de mostrar que, que a nossa vida, ela tem o trabalho, mas tem também esses momentos de agradecimento, né? Sempre, né? Louvar pela vida que Deus nos deu, né? Tudo é obra dele, né? Tudo que está em volta, né? De sempre estar agradecendo e não murmurando, né? E não querendo, justificando tudo, né? Justificando que Deus não está ajudando, que justificando que se ele não trabalhar não tem o que comer, né? Que não tem progresso, que não tem nada. Não, Deus faz a parte da gente, que Deus fará o resto, né? Ele falou sempre isso, né? Vou ver sobre as perguntas. O que Jesus explica da justiça e como você entende da justiça? Os, os castigos são necessários e são bons para a terra e os homens? Então, por que Jesus parece muito aflito, né? Jesus precisa haver nesse equilíbrio de justiça, porque, como foi falado, né? Deus deu a vida e o homem não quer. Fomos criados para viver de acordo com o que ele quer, né? Acho que é de acordo com o que ele nos criou na ordem, né? E que se não há essa ordem, esse equilíbrio, Jesus vem para equilibrar, né? Ele morreu por nós, ele morreu na cruz por nós, mas cabe a nós a fazer jus, né? De tudo que ele fez por nós, né? De reconhecer, né? O Jesus como o nosso Salvador, o nosso Criador, né? Sem ele não teria vida, não teria nada. Então, se, se não tem
esse entendimento, né, Jesus vem com a justiça, né, vem com os castigos, né, e os castigos são necessários, né. Eu creio que sim, com certeza, né, Jesus está mostrando, ele mostra no livro do céu dos castigos, né, ele vem, né, para isso, né, que ele já está cansado, né, de esperar que o homem retorne, né, por livre e espontânea vontade, né, o livre-arbítrio ele deu, né, ele dá o livre-arbítrio, mas ele às vezes, ele quer, né, que acordar o homem, né, para que ele acorde, né, que esse livre-arbítrio dele está levando para um caminho do mal, né, para a morte eterna, né. Ele fica aflito, né, Jesus está mostrando, ele fica aflito, porque ele não quer, né, castigar, ele não gosta, né. Ele criou a gente por amor, né, e quer que a gente retorne a ele por amor, né. E por isso ele sente essa dor de castigar, né, mas é um dever dele e é nossa obrigação de voltar, né, a, a tudo para que ele nos criou, né. Explique sobre os castigos, o que você acha deles. Os castigos são necessários, né. É, às vezes, quando a gente vê, né, o mundo cheio, né, aqui a Luísa também relata, né, que Jesus vem, né, com os castigos, né, a gente vê que é, é, Jesus está irado, né, ele está transbordando de ira, né, por causa dessa não correspondência, né, por causa nos criou com tanto amor e não há esse retorno, né? Aí ele nos mostra através de castigos, né? É só assim que o homem acorda, né? É só assim que ele retorna, né? É o único jeito, né? Porque quando ele fala assim que eu entendi isso assim nesse entendimento assim, quando ele fala que os nossos, por exemplo, os nossos maridos, que é carne da mesma carne, eles é a medida certa para a nossa santidade, eu reconheço, sim. Jesus já me mostrou isso, né? Porque senão a gente idolatra o nosso marido, né? Se ele for correto, e se ele correto não, se ele fizer tudo que está ao nosso alcance, a gente esquece de Deus, né? A gente esquece e a gente idolatra nossos próprios maridos, nossos filhos, né? Então, a gente pode ver que Jesus, ele nos dá essa vida, né? A vida nossa é a mais perfeita, né? Que Deus nos deu, meu marido, por exemplo. Se ele fosse, eu rezei a vida inteira eu rezando pela conversão dele, né? E agora, na divina vontade que eu vejo, né? Que eu não, eu rezava para ele, né? Eu não pedia, às vezes, eu pedia a Jesus, mas eu queria a mudança dele para a minha própria felicidade, né? A minha, né? Não a de Jesus, né? Agora eu entendo que eu tenho que rezar, que eu tenho que entregar tudo a Jesus, né? Primeiro ele, né? Jesus é que vai fazer a obra, não eu, né? Porque tudo pertence a ele. Foi ele que me deu o meu esposo, né? Que fez com que ele chegasse na minha vida, né? Então é ele que vai fazer essa mudança, né? E eu devo recorrer somente a ele, não a humanos, né? Se eu recorro a ele, né? É claro que a mudança vai vir, né? A, a, é, eu sirvo a ele, eu sirvo a meu Deus, né? E, e tudo virá por acréscimo, né? É isso que Jesus
nos mostra, né? Então, os castigos é amor de Deus, né? Por qual motivo Luísa precisa ver os castigos se ela seria filha da divina vontade e aprenderia sob o dom da divina vontade? Você vê alguma ligação entre ser alma vítima e ser filha da divina vontade? Tem ligação sim, né? Porque Luísa foi a primeira, né? Que ela viveu na carne, né? No espírito e na carne. O que Jesus viveu, ela reviveu tudo, né? Por isso de ser alma vítima para formar o reino, né? Para ser a filha da divina vontade, a primeira filhinha da divina vontade. Por isso ela é amada, é respeitada, né? Ela é louvada no céu, né? Porque ela se ofereceu, né? Se entregou como vítima, né? Para formar, né? Para ser a filha da divina vontade, né? É, foi a primeira a nos dar, né? A primeira humana a nos vinda do pecado, né? Original que viveu, né? Entregou isso tudo, entregou a sua vida, né? Desde criança, né? Jesus cercou ela e ela foi correspondendo, né? Entregando, né? Sendo vítima mesmo, né? Aí, para formar o reino, né? Para formar essa filha da divina vontade, para nos ter esses conhecimentos, né? Esse entendimento, esse 36 volumes para nos dar, né? Para nos formar, para nos trazer o reino, né? Para que fôssemos esses seguidores, né? Que esses conhecimentos embutidos na nossa alma, né? Desce, né? Fazer com que a gente também, né? Jesus faça essa obra na nossa alma também, né? De, de formar, estar disponível, né? Com que o reino venha formar nossa alma também, né? Viver tudo que Luísa viveu, ela já fez por nós, né? Mas agora continuemos a ser também, né? Semelhantes, né? A ela e Jesus sendo essas vítimas, né? E reproduzir, né? O que Jesus quer, né? De ser obrantes e falantes, formadoras do seu reino, né? Amém, Fiat.